Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos iniciar um novo assunto dentro das tecnologias limpas de produção, que é a avaliação do ciclo de vida do produto, a ACV. Então, na verdade, a ACV é uma ferramenta que atua junto às outras tecnologias limpas de produção, no sentido de promover um desenvolvimento, uma gestão mais sustentável. Então, a ACV, ela faz parte da produção mais limpa, ela é uma ferramenta imprescindível para a implementação da logística reversa e também facilita, ajuda para que o processo se torne mais ecoeficiente. Então, o que é avaliação? A avaliação no dicionário, a definição, aparece lá, ato ou efeito de avaliar ou avaliar-se, apreciação, cômputo ou estimação da qualidade de algo ou da competência de alguém, determinação do preço justo, valor dos bens, enfim. Então, a avaliação, a gente já sabe o que significa, né? Mas o que seria a avaliação do ciclo de vida? Então, o que é o ciclo de vida do produto? Na verdade, o ciclo de vida compreende toda a história do produto, desde a fase de extração das matérias-primas, passando pela fase de produção, distribuição, consumo, uso e até a sua transformação em lixo ou em resíduo, de forma que ele retorne ao processo produtivo de gestão. Então, a avaliação do ciclo de vida do produto, no inglês é Life Cycle Assessment, LCA, é um método utilizado para avaliar o impacto ambiental de bens e serviços. Então, é uma avaliação sistemática que segue etapas bem definidas, de acordo com as normas técnicas, né? E essa avaliação, ela quantifica os fluxos de energia e de materiais durante todo o ciclo de vida do produto. Inclui o ciclo de vida completo do produto, processo ou atividade, ou seja, compreende a extração e o processamento das matérias-primas, verifica todo o processo de fabricação, transporte e distribuição, também verifica uso, reemprego e manutenção e, por fim, reciclagem, reutilização e disposição final após a sua utilização. Por exemplo, quando se avalia o impacto ambiental de um carro, deve-se considerar não só a poluição causada pelo seu funcionamento, mas também os possíveis danos causados durante todo o seu processo produtivo, também verificar a energia utilizada durante o processo e durante a sua utilização, durante o seu uso, também verificar a produção dos seus diversos componentes e a sua destinação final. Então, aqui eu trouxe um fluxograma que apresenta todo o ciclo de vida de um automóvel. Então, verifiquem que é verificado desde a extração, fabricação dos materiais, fabricação das peças, montagem dos módulos, montagem do produto, embalagem, expedição, utilização pelo consumidor, revisão, ajustes, enfim, e, por fim, o descarte deste automóvel. Então, a ACV refere-se às trocas de entrada e saída entre o ambiente e o conjunto de processos que acompanham desde a extração dos recursos necessários para a produção de materiais que o compõem, o nascimento desse produto, até o último tratamento possível, que a gente chama de morte, né? Então, destes mesmos materiais após o uso do produto. Desta forma, a avaliação do ciclo de vida do produto pode ser conhecida através de duas expressões. Então, a primeira ali aparece do berço ao túmulo, cradle to grave. O que essa expressão está indicando? Está indicando que o meio ambiente é a origem dos recursos usados no produto, ou seja, o berço, e ela também é o depósito final desses restos inaproveitáveis. Então, estamos imaginando que o produto foi utilizado, chegou ao fim da sua vida útil, e ele foi, então, encaminhado
para a destinação adequada, os aterros, enfim, conforme a sua classificação. Ou ainda, a ACV pode ser conhecida como do berço ao berço, cradle to cradle. Neste caso, o meio ambiente ele é o fornecedor, é a origem dos recursos iniciais, porém espera-se que os restos, ou seja, após a utilização do produto, estes restos, além de mínimos, espera-se que eles não causem danos ao ambiente e que possam ser plenamente assimilados. Então, neste caso, de acordo com essa segunda expressão, espera-se que estes restos, estes produtos já sem utilização, eles retornem à cadeia produtiva, que possam ser reciclados, reutilizados, enfim, mas que não sejam dispostos no meio ambiente. Então, esse fluxograma, ele mostra exatamente essa última expressão, né? O que indica essa última expressão? Então, do berço ao berço. Então, vamos começar ali pela extração das matérias-primas, de forma consciente, né? Após a concepção do produto de forma pensada, verificando as melhores matérias-primas, as menos tóxicas, as mais fáceis de serem recicladas, reutilizadas, enfim. Então, vai lá para o processo de fabricação, verificando todo o processo produtivo, depois embalagem, transporte, distribuição, utilização. Após o seu primeiro uso, deve ser verificado um reuso, uma reutilização, enfim. Depois vai ser encaminhado para a reciclagem de materiais, retornando ao berço, ou seja, retornando ao processo de fabricação. Uma mínima quantidade que não puder ser encaminhada, retornada para o processo produtivo, deve ser descartada de forma adequada. Bem, e para que serve a avaliação do ciclo de vida de um produto? Serve como parte do processo para avaliar a seleção de componentes feitos de diferentes materiais. Então, durante esta avaliação, lá na parte de concepção do produto, do projeto, deve-se verificar, então, deve-se selecionar as melhores matérias-primas para confeccionar os componentes, enfim, para que facilite depois esse retorno para o processo produtivo quando acontecer o seu descarte lá no final da sua vida útil. Também serve na identificação de oportunidades para melhorar aspectos ambientais dos produtos em vários pontos do seu ciclo de vida. E aí verifica-se, então, oportunidades de melhoria, oportunidades de aumento do seu ciclo de vida útil, entre outras verificações. Também serve na tomada de decisão na indústria, em organizações governamentais ou não governamentais. Também na seleção de indicadores pertinentes de desempenho ambiental, incluindo técnicas de medição. Então, lembram lá daqueles indicadores de desempenho industrial, ambiental? Então, durante essa avaliação também devem ser verificados esses indicadores. E, obviamente, no que diz respeito ao marketing, porque serve como declaração ambiental, também para programas de rotulagem ecológica, entre outras verificações que o marketing pode fazer utilização. A ACV, a avaliação do ciclo de vida, então, ela fornece informações para usos variados. Então, ela serve para melhorar o processo produtivo de um produto. Então, quando a gente faz uma avaliação bem sistemática, seguindo etapas, verificando item a item, extração de matéria-prima, processo produtivo, distribuição, entre outros, é possível perceber detalhes, inclusive do processo produtivo, e aí providenciar melhorias durante esse processo. Também serve para comparar produtos similares de um mesmo fabricante ou de fabricantes diferentes. Então, um exemplo
que eu poderia citar aqui, como nós comentamos na semana passada, na aula passada, sobre a Natura, que utiliza embalagens biodegradáveis, enfim. Então, a Natura certamente tem produtos com embalagens diversas, ela pode fazer um comparativo, uma verificação, então, de embalagens diferentes, verificando para qual público, que público que ela quer atingir, a questão de custos, a questão de melhorias, enfim. Ou ainda comparar produtos similares, mas de fabricantes diferentes. Então, uma questão de marketing, enfim, vou fazer um comparativo e depois posso divulgar ou não estes resultados, né? E também serve para revisar o projeto de um produto com vistas a reduzir o seu impacto ambiental. Então, se o objetivo é atingir alguma certificação ou atingir um mercado específico, e aí a empresa precisa de uma melhoria nas questões ambientais, essas avaliações do ciclo de vida elas são imprescindíveis, porque elas vão verificar todo o impacto, desde o processo produtivo até o seu descarte, até o fim da sua vida útil. Então, sabe-se que a gestão da cadeia de suprimento, em geral, não alcança a totalidade da cadeia, principalmente as mais longas. Então, neste sentido, essa dificuldade ela é reconhecida pela ISO 14001, que estabelece requisitos para implantar e manter um sistema de gestão ambiental. Então, seguindo essas normas, é possível ter um controle maior sobre todo o ciclo de vida, sobre toda a cadeia produtiva daquele produto. A capacidade do fabricante de ter controle sobre o ciclo de vida do seu produto tende a diminuir à medida que os agentes envolvidos encontram-se mais distantes dele. Então, por exemplo, com relação aos fornecedores, é possível ter um controle maior, selecionar melhor, com base em critérios, enfim, os fornecedores imediatos. Porém, os fornecedores que estão mais distantes, que estão mais afastados da cadeia em relação à extração, por exemplo, lá na extração dos recursos naturais, aqueles fornecedores já é mais difícil controlar, verificar se eles estão atuando de acordo com os critérios ambientais estabelecidos. O mesmo acontece em relação aos membros do canal de distribuição. Então, o fabricante ele tem uma capacidade, ele consegue controlar e influenciar os distribuidores imediatos, os mais próximos. Porém, essa capacidade ela vai diminuindo à medida em que o produto avança ao longo da cadeia em direção ao cliente final. Com relação à gestão do ciclo de vida, então o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, o PNUMA, defende uma proposta de gestão do ciclo de vida que expande o conceito de produção mais limpa para incluir todo o ciclo de vida e a sustentabilidade. Então, a base para a redução de perdas e de poluição ao longo do ciclo de vida é a filosofia conhecida pelos 6 R's. E de acordo com a filosofia dos 6 R's, deve-se repensar os produtos e as suas funções. Reparar, ou seja, projetar produtos que tenham fácil manutenção e reparo, de forma que se aumente o tempo de vida útil desse produto. Reusar, que seria projetar produtos que sejam facilmente desmanchados, possibilitando a reutilização de suas partes e peças. Reduzir o consumo de energia, de materiais e de impactos socioeconômicos ao longo do ciclo de vida. Reciclar, que seriam selecionar materiais que possam ser reciclados. E, por fim, o 6º R significa replace, que do inglês significa substituir substâncias perigosas por alternativas ambientalmente adequadas. Então, esse fluxograma, ele traz o ciclo de vida de um produto, contemplando atividades de reuso, reparo e reciclagem. Inclusive, eu esqueci de comentar com vocês
que nós temos na biblioteca este livro, de onde eu tirei a maior parte do conteúdo desta aula de hoje, que é o Barbieri. Nós temos esse livro, ele é muito bom, ele fala sobre todas as tecnologias limpas de produção e ele dá muita ênfase e ele explica inclusive como é que faz a avaliação do ciclo de vida de um produto, ele dá vários exemplos inclusive. Então, de acordo com este ciclo, começamos lá pela extração da matéria-prima e aí a partir de um projeto do produto, um projeto adequado, estudado, bem pensado, e a partir da produção, então o produto é produzido, serve para empacotamento, distribuição, e a partir daí, então, de acordo com a concepção inicial lá do produto, ele é passível de reparos, de reuso, de reciclagem, enfim, e aí ele vai passar por todos esses processos de forma que retorne lá para a cadeia produtiva lá no início, como foi dito lá, né, do berço ao berço, né? Bem, para a condução das atividades de gestão do ciclo de vida, há vários instrumentos e práticas disponíveis. Então, deve-se iniciar pela avaliação e seleção dos fornecedores, pensar na logística reversa, analisar fluxos de massa de energia, promover auditorias de fornecedores, auditoria de desperdícios, verificação de rótulos ambientais, verificação de códigos de condutas para fornecedores, empreiteiros, prestadores de serviço e representantes comerciais, e ali aparece a avaliação do ciclo de vida, que na verdade possui normas internacionais de gestão ambiental, dada sua enorme importância para a redução da carga ambiental negativa ao longo do ciclo de vida do produto ou do serviço. Então, essa avaliação ela é um instrumento para compilar e avaliar impactos ambientais de um produto ou serviço ao longo do seu ciclo de vida. A primeira avaliação foi um estudo encomendado pela Coca-Cola no final da década de 60, que comparou diferentes tipos de vasilhames para selecionar o que requeria menor quantidade de recursos e menor liberação de poluentes. Desde então, várias grandes empresas e diversos órgãos ambientais e instituições de ensino vêm contribuindo com a avaliação do ciclo de vida. No caso da Coca-Cola, foi em 1969, eles fizeram uma avaliação do ciclo de vida de dois produtos, um que utilizava um frasco de polímero e o outro que utilizava o frasco de vidro. E eles perceberam que a embalagem de plástico ela era ambientalmente mais adequada, de acordo com a avaliação que foi efetuada naquela época. Bom, com relação aos países que utilizam a avaliação do ciclo de vida, alguns destes países, como os listados aqui, utilizam esta avaliação para políticas públicas. Então, por exemplo, na Alemanha é feita para verificação de reciclagem, na França é utilizada principalmente nas indústrias, Chile, Estados Unidos para verificação de biocombustíveis. No Brasil, é utilizado principalmente para os seguintes setores: na agropecuária, no setor automobilístico, para mineração, para embalagens, energia, indústria química e construção civil. E com relação às normas que foram citadas anteriormente, as normas ISO que tratam da avaliação do ciclo de vida, então eu listei nessa tabelinha. Então, a 14040 de 2006, ela traz os princípios e estruturas da avaliação do ciclo de vida. Então, ela proporciona os elementos gerais e metodológicos requeridos para a avaliação de produtos e serviços. Já a ISO 14044, ela traz requerimentos e diretrizes para a gestão ambiental. Então, especifica requisitos e proporciona um guia para a avaliação do ciclo de vida, incluindo exemplos, incorporando os temas tratados nas normas 14.041, 42 e 43. A 14.048 traz informações sobre a apresentação de dados para um estudo de avaliação do ciclo de vida. Então, proporciona informações sobre o formato desses dados
para suporte de uma avaliação do ciclo de vida. Já a ISO 14049, ela traz exemplos para a aplicação da norma ISO 14041. Então, traz exemplos que explicam essa norma. A 14.062 apresenta uma integração dos aspectos ambientais no desenvolvimento de produtos, exigências e diretrizes. Então, descreve conceitos e práticas utilizados para integrar aspectos ambientais no projeto e no desenvolvimento de produtos e serviços. E, por fim, a 14.047 traz exemplos da norma ISO 14042. De acordo com a norma NBR ISO 14040, ciclo de vida são os estágios consecutivos e interligados de um sistema de produto, desde a aquisição de matéria-prima ou a sua geração, a partir de recursos naturais até a disposição final. E, de acordo com essa norma, também o sistema de produto é o conjunto de processos elementares com fluxos elementares e de produto, desempenhando uma ou mais funções definidas que modelam o ciclo de vida de um produto. Então, a ACV é a compilação e a avaliação das entradas e das saídas dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida. Então, através dessa avaliação, verifica-se quanto que se gasta de energia inicial e o que é emitido lá no final do processo. Então, quais são as consequências? Por exemplo, durante o processo produtivo, elimina-se gases, por exemplo, à base de nitrogênio, NOx, ou à base de enxofre. Esses gases, eles provocam a chuva ácida, por exemplo. Então, a avaliação do ciclo de vida, ela vai verificar tudo que entrou e tudo que está saindo com relação aos impactos ambientais, certo? Então, são o seu foco os aspectos e impactos ambientais potenciais ao longo do ciclo de vida do produto, bem ou serviço, de acordo com a abordagem do berço ao túmulo. As normas apresentam recomendações, princípios, estrutura metodológica, requisitos para elaborar a avaliação com credibilidade que gere resultados relevantes para os gestores. Como princípios gerais para orientar as decisões, então, deve-se verificar a perspectiva do ciclo de vida, com base no foco ambiental, tendo uma abordagem relativa e de unidade funcional, também uma abordagem interativa com transparência, deve ser completa, ou seja, trazer todos os dados e deve ter como prioridade a abordagem científica. Agora eu vou falar sobre as fases de uma avaliação do ciclo de vida, né? Então, a estrutura basicamente é essa: definição de objetivos e escopo, análise de inventário, avaliação de impactos e interpretação. Aplicações diretas, então, seriam desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e serviços, planejamento estratégico, formulação de políticas públicas, marketing, entre outras aplicações. Primeira fase, então, definição do objetivo e do escopo. Então, na parte de definição de objetivos, deve-se verificar as aplicações pretendidas com o estudo. Quais as razões para a sua elaboração, qual o público-alvo, a quem seus resultados serão comunicados, se estes resultados serão divulgados publicamente ou não. E a parte de definição do escopo é para verificar a abrangência, a profundidade, o detalhamento da avaliação, incluindo sistema de produto estudado, as funções do sistema, a unidade funcional, a fronteira, tanto de tempo quanto de espaço, né? Os procedimentos e a alocação, as categorias de impactos que serão selecionados, a metodologia de avaliação, os requisitos de dados, os pressupostos, as limitações,
o tipo e o formato do relatório que vai ser emitido. Então, aqui, nessa parte de objetivos, deve-se definir o que vai ser feito. Vai ser feita uma comparação entre dois produtos? Né? A quem se destina esse resultado? É para a própria empresa? É para publicar? Qual é a necessidade, na verdade? Né? É para comparar os impactos ambientais, por exemplo, de embalagens, para substituir a atual, enfim. Aqui é que vai se definir como que vai andar toda a avaliação, todo o processo de avaliação. Então, por exemplo, pode-se fazer estudos comparativos, né? Vamos comparar, então, a quantidade utilizada do sabão em barra e do sabão líquido conforme o número de lavagens. Então, uma mesma empresa que produz o sabão em barra e o sabão líquido vai fazer um comparativo. E aí, esse comparativo pode ser divulgado ou não. Então, é lá no objetivo e no escopo que vai ser definido que serão definidos esses critérios. Com relação a papel toalha, né? Papel para secar as mãos. Então, qual é a quantidade utilizada para realizar um número X de secagem? Enfim, vão utilizar o papel reciclado ou o papel de algodão reutilizável? Enfim, aí qual é o objetivo? Né? Vai ser divulgado essa avaliação? É só para um comparativo dentro da empresa? Né? Entre outros exemplos eu poderia citar aqui. Bem, depois da definição dos objetivos e do escopo, então depois de verificar quais as fronteiras do estudo, né, tanto em termos de tempo quanto em termos geográficos, então a quem se destinam os resultados, quais os critérios e categorias que serão verificadas, deve ser realizada então a análise do inventário. O que seria essa análise do inventário? Seria a coleta de dados e cálculos para quantificar as entradas e as saídas de um sistema de produto conforme o objetivo e o escopo que já foram definidos. Então, para cada processo elementar, coletam-se dados referentes às entradas e saídas de materiais e energia, de produtos, de coprodutos, de resíduos, lançamentos de poluentes no ar, na água ou no solo, entre outros. E essa coleta, ela pode acontecer no campo, ao longo do processo produtivo, ou até mesmo pode ser feito na literatura, se for o caso. Então, depois da definição dos objetivos e do escopo e da verificação do inventário, deve ser feita a avaliação dos impactos desse serviço, desse produto, enfim. Esta fase tem como objetivo entender e avaliar a magnitude e a significância dos impactos potenciais do sistema em questão. Então, deve-se utilizar os dados do inventário para verificar quais impactos, né? Se está gerando resíduos, se está liberando gases, se consumiu muita energia lá no início, enfim. Então, agora é que deve ser feita a avaliação desses impactos sobre o ciclo de vida desse produto. Então, essa avaliação deve incluir seleção das categorias de impactos, indicadores de categorias e modelos de caracterização. Então, aqueles indicadores que nós vimos lá numa outra aula são verificados, então, nesta etapa da avaliação do ciclo de vida. Também deve incluir a correlação dos resultados do inventário às categorias selecionadas, o cálculo dos resultados dos indicadores. Então, aqui tem alguns exemplos de categorias de impactos que podem ser avaliados. Então, durante a avaliação do ciclo de vida, pode ser verificado se há eliminação de gases ricos em CH4 e CO2, por exemplo. São gases que contribuem para o aquecimento global, por exemplo. Pode-se verificar também se nesses gases existe a presença de NO2, SO2, né, gases de nitrogênio e de enxofre, que são responsáveis pela acidificação
por exemplo. Se tem também presentes CFCs, e aí contribuem para a depressão da camada de ozônio. Pode ser verificado, por exemplo, na presença dos efluentes líquidos, se existem substâncias que causam oxidação fotoquímica ou que causam a proliferação de algas e aí provoca a eutrofização, né, das algas. Também a presença de substâncias tóxicas, né? Então vai provocar a contaminação, a contaminação de rios, enfim. E aí a verificação também da utilização das matérias-primas, né, que provocam o esgotamento dos recursos naturais, a utilização do solo, né, então o uso de combustíveis fósseis e minerais, utilização de madeira, também provoca o esgotamento dos recursos naturais, entre outros, né, outras substâncias que provocam modificação no clima, formação de oxidantes, produção de ruídos e odores, entre outras categorias de impactos que podem ser avaliadas, né? E por fim, a última fase, que constitui a avaliação do ciclo de vida de um produto, é a interpretação. Então, nessa fase, deve ser feita a interpretação das informações geradas nas fases anteriores. Deve incluir identificação das questões mais significativas, a avaliação do estudo em termos de completeza, ou seja, os dados devem estar disponíveis e completos, sensibilidade, ou seja, confiabilidade dessas informações e conclusões, e consistência, esses dados devem ser constantes e confiáveis, né? E, por fim, devem ser elaboradas as conclusões, limitações e recomendações. É importante frisar que a interpretação, ela deve acontecer ao longo de toda a avaliação do ciclo de vida e não somente ao final. Então, é só observar aqui, de acordo com a estrutura, que a interpretação, ela deve acontecer em todas as etapas da avaliação do ciclo de vida de um produto. Então, a realização de uma avaliação do ciclo de vida conforme as normas ISO requer uma equipe de trabalho multidisciplinar, leva tempo, podendo chegar a mais de um ano conforme a complexidade do produto, também depende da disponibilidade dos dados e tem um custo elevado. Então, somente grandes empresas utilizam o instrumento de avaliação com base na norma ISO. Pequenas e médias empresas realizam também essa avaliação do ciclo de vida, mas de forma mais simplificada, utilizando então métodos baseados nas normas ISO, reduzindo-se ou excluindo-se alguns elementos. Diversos métodos foram elaborados e a maioria deles é baseado em matrizes. Então, eu trouxe aqui para vocês o método de avaliação de produto ambientalmente responsável, baseado na matriz ERPA. Essa matriz, então, ela consiste em uma matriz 5x5, na qual o eixo vertical apresenta os estágios do ciclo. Então, por exemplo, primeiro estágio, extração de materiais. Segundo, manufatura do produto. Terceiro, embalagem e expedição. Quarto, uso do produto. E quinto, reciclagem e disposição final. E nesse caso aqui, no eixo horizontal, aparecem as preocupações ambientais a serem consideradas em cada estágio. Então, quais seriam as preocupações aqui? Escolha dos materiais, uso de energia, resíduos sólidos, resíduos líquidos e resíduos gasosos. As preocupações ambientais devem ser estabelecidas antecipadamente para cada célula da matriz e de acordo com cada produto ou projeto de inovação, com base também na política ambiental e nos objetivos e metas decorrentes. Por exemplo, se o objetivo da empresa for reduzir as emissões gasosas, então cada célula da matriz deverá ser preenchida com preocupações pertinentes a este objetivo.
A avaliação de cada célula corresponde à fase de análise de inventário do ciclo de vida. Então, atribui-se valores entre 0 e 4, nos quais o 0 representa um impacto ambiental significativo e o 4 representa impacto nenhum ou impacto desprezível. Então, no caso, essa matriz 5x5, ela será avaliada com valores entre 0 e 4. Então, o resultado final, ele terá um valor entre 0 e 100. Quanto mais próximo do 0, implica em impactos ambientais mais significativos. Quanto mais próximo do 100, implica que esse processo, esse produto, enfim, ele apresenta poucos impactos ou impactos desprezíveis. E a responsabilidade ambiental total do produto, ela vai ser dada pelo somatório entre essa matriz, entre os valores dessa matriz. Então, eu trouxe agora para vocês um exemplo prático que eu retirei de um artigo, e aí nesse artigo ele traz os números recorrentes a cada avaliação. Então, foram avaliados os estágios do ciclo de vida e as preocupações ambientais conforme foram citadas anteriormente. Então, por exemplo, dentro do estágio do ciclo extração de matérias-primas, a preocupação escolha de materiais, foi verificado o uso de materiais virgens somente. Ainda nesse mesmo estágio, com relação ao uso de energia, foi verificado a extração de minérios. Com relação aos resíduos, a produção de escória. Com relação aos resíduos líquidos, a drenagem de mina. E com relação aos resíduos gasosos, a emissão de SO2 na etapa de fundição. Bom, e aí cada item desse foi avaliado com números entre 0 e 4. Então, aqui eu trouxe os números que o artigo apresentou, números da prática, avaliação do ciclo de vida na prática deste produto, né, daquele artigo. Então, na primeira linha, observem que está apresentado, então, o estágio do ciclo extração de materiais. A escolha de materiais foi atribuído o peso 1, uma nota 1. Lembrando que o 0 representa um grande impacto e quanto mais próximo do 4, menor o impacto. Então, o 1 representa um impacto considerável. Com relação ao uso de energia, também peso 1, resíduos sólidos na extração de materiais, peso 3, que indica que não tem um impacto tão acentuado. Na produção de resíduos líquidos, peso 2 e resíduos gasosos, 3. Nessa matriz, pode-se somar também cada um destes pesos e na horizontal a gente tem o total que representa a primeira etapa, primeiro estágio. Então, a extração de materiais está somando 10 pontos. Se nós verificarmos a manufatura do produto, então começa lá com peso 2 para a primeira preocupação, peso 2 para a segunda e assim por diante, somando um total de 6. Embalagem e expedição, somou um total de 9 pontos. O uso do produto somou um total de 9 pontos também, e a reciclagem e a disposição final somou um total de 7 pontos. Agora, quando eu verifico a soma total na vertical, eu verifico cada uma das preocupações ambientais. Então, eu tenho 10 pontos para a escolha de materiais, 10 pontos para o uso de energia, 9 pontos para os resíduos sólidos, 5 para os resíduos líquidos e 7 para os resíduos gasosos. Se nós levarmos em consideração que quanto mais próximo do 0, maior o impacto, e quanto mais próximo do 100, menor o impacto, o total dessa matriz somou 41 pontos. Então, significa que este produto, ele representa um grande impacto ambiental. Verificando o estágio do ciclo de vida, o que somou um menor
uma menor pontuação foi a manufatura do produto, que indica que é o estágio que representa um maior impacto ambiental. E com relação às preocupações, a preocupação que requer um melhor acompanhamento é com relação aos resíduos líquidos, que somou 5 pontos, então é a que representa uma maior preocupação ambiental, certo? Bem, o produto objeto de estudo tem uma responsabilidade ambiental total de 41, o que significa uma elevada carga de impactos ao longo do ciclo de vida, numa escala de 0 a 100. Os totais parciais nas linhas e colunas permitem identificar e localizar os diferenciais de impactos conforme eu havia comentado. Então, essa atribuição de valores, ela pode ser diferente da formulação original. Pode-se, inclusive, utilizar uma escala inversa, considerando-se 0 como uma pontuação que indica pouco impacto e 4 muito impacto. Pode também se utilizar escalas menores ou maiores conforme o grau de detalhamento que se deseja, e pode-se também usar adjetivos como baixo, médio e alto para quantificar esses impactos. Quem é que vai definir essa pontuação, essa escala, enfim? É a própria empresa, é a equipe que vai fazer a avaliação. E isso deve estar bem determinado, bem definido, antes de começarem a realizar a avaliação. Então, o método apresentado inicialmente considerava todos os valores com o mesmo peso. Posteriormente, os seus autores é que foram atribuindo peso e foram modificando, então, essa matriz. E a atribuição de pesos também pode ser feita por meio de métodos estruturados, como, por exemplo, o método Delphi, que utiliza opiniões de vários especialistas, o processo analítico hierárquico, AHP, que desagrega um problema complexo por meio de uma hierarquia de objetivos em níveis diferenciados. Então, surgiram diversos outros métodos baseados nesse método inicial, nessa matriz inicial, e vários outros autores detalharam, especificaram melhor cada uma dessas avaliações. Um outro método simplificado que é bastante utilizado é o método MECO. Do inglês, esse método avalia materiais, energia, a questão química do processo e outros fatores. Então, essa matriz foi desenvolvida pelo Instituto Dinamarquês de Desenvolvimento de Produtos e ela é formada por 4 categorias de impacto e 5 estágios do ciclo de vida. É uma matriz semelhante ao ERPA, porém considera o transporte como um estágio do ciclo, enquanto que na ERPA o transporte era considerado um componente de cada um dos estágios. Como na matriz anterior, pode-se acrescentar outras linhas na matriz para incluir outros tipos de impactos ambientais. E, como na matriz ERPA, nesse método também atribui-se pesos para a avaliação de cada um dos itens. Então, essa aqui é a matriz MECO inicialmente proposta, onde então eu tenho na horizontal a avaliação na primeira linha de materiais com relação à quantidade e à fonte, na segunda linha com relação à energia se utilizam-se fontes primárias e com relação à fonte, na terceira linha as substâncias químicas, então se é do tipo 1 muito problemática, do tipo 2 problemáticas, ou do tipo 3 pouco problemática e outros itens que poderão ser avaliados. Então, na vertical, nós temos a extração de materiais, a manufatura, o uso, a disposição e o transporte. Então, quando se compara a avaliação do ciclo de vida simplificada
com a avaliação do ciclo de vida baseado nas normas ISO, pode-se dizer que os métodos simplificados, eles apresentam vantagens em comparação aos métodos completos e mais detalhados baseados na norma ISO. Por quê? Porque os métodos simplificados, eles requerem menos tempo e esforços, eles custam menos, podem ser realizados pelo próprio pessoal da empresa, enquanto que as normas ISO têm que ser por auditores especializados, enfim, treinados. Também os métodos simplificados são apropriados para os estágios iniciais dos projetos de inovação de produtos e processos, podem ser aplicados rotineiramente a uma grande variedade de produtos e atividades industriais. Porém, as informações quantitativas obtidas pelos métodos simplificados, elas são escassas. E esses métodos, eles não são indicados para realizar estudos com vistas a declarações ambientais sobre produtos e serviços e possuem pouca ou nenhuma capacidade para acompanhar o fluxo global de materiais de acordo com a perspectiva do berço ao túmulo. Então, a avaliação do ciclo de vida simplificada não é substituta ou sucessora da avaliação do ciclo de vida baseada nas normas ISO. Ambas são importantes instrumentos de gestão, mas cada uma tem o seu campo específico de atuação. A avaliação do ciclo de vida é acessível às empresas e possibilita estudos nos processos de inovação de produtos e processos, mas não deve ser usada para fazer comparações com produtos dos concorrentes para efeitos de comunicação ao público. Se for esse o objetivo, então deve-se utilizar uma avaliação do ciclo de vida baseada em normas ISO, porque desta forma elas vão apresentar resultados mais confiáveis, permitindo comparar produtos semelhantes, elaborar declarações ambientais e conceder licenças para uso de rótulos ambientais. Então, em resumo, uma avaliação do ciclo de vida simplificada, ela deve ser utilizada para efeito de comparação dentro da própria empresa. Até posso comparar com outros produtos externos, porém eu não posso divulgar esses resultados. Se eu precisar divulgar esses resultados para efeito de marketing, para adquirir licença, declaração ambiental, rótulo ambiental, aí eu preciso realizar a avaliação do ciclo de vida baseada nas normas ISO. Então, pessoal, no final dos slides, temos algumas questões que vocês deverão responder em casa, certo? Se tiver alguma dúvida, na próxima aula que nós fizermos online pelo Teams, a gente esclarece, ou se vocês quiserem, eu posso até esclarecer através do grupo do WhatsApp. Eu só gostaria de fazer com vocês a questão 4, onde eu trago uma tabela com valores comparativos para dois produtos. Então, eu tenho o produto A, cujo valor é apresentado à esquerda em cada uma das colunas, e o produto B, que é apresentado o valor à direita. Então, foram atribuídos valores entre 0, que seria valor para impacto ambiental significativo, e 4 para nenhum valor ou valor de impacto desprezível. Então, a gente vai avaliar esses valores e verificar qual dos dois produtos é melhor do ponto de vista ambiental e quais etapas do ciclo e quais preocupações ambientais são mais significativas para cada um destes produtos. Então, vamos avaliar num geral. Eu vou verificar lá embaixo os números aqui embaixo, 43 e 49. O 43 é a avaliação para o produto A e o 49 a avaliação para o produto B. Lembrando que vai de 0, que é o maior impacto, até 100, né? Então, quanto mais próximo do 0, maior o impacto ambiental que ele representa. Então, nesse sentido, o A
é o produto que apresenta maior impacto ambiental, certo? Porque ele está mais próximo do zero. Agora, avaliando os valores para preocupações ambientais, vamos primeiro aqui no sentido vertical, nós verificamos que tem 7 para o A dentro dos resíduos líquidos. Então, significa que para o produto a maior preocupação ambiental é resíduos líquidos. E o mesmo também se aplica, neste caso, para o produto B, que adquire o mesmo valor. Agora, quando eu comparo na horizontal, eu verifico que o maior impacto para o produto A corresponde ao número 5, corresponde ao uso do produto. O estágio de maior impacto ambiental para o produto A corresponde ao uso do produto e para o produto B corresponde ao estágio embalagem e expedição, certo? E aqui eu poderia fazer muitas outras análises, né, pessoal? E depois tem a questão 5 também, que vocês deverão fazer. E nós vamos combinar se na próxima aula ou se durante a semana, através do grupo do WhatsApp, a gente esclarece estas questões. Qualquer coisa, vocês me enviem as dúvidas lá pelo grupo, certo? E a gente vai conversando, beleza? Valeu, pessoal. Obrigada.